Olá! O Índice Geral de Preços Mercado, indicador que reajusta o aluguel, subiu 0,98% em março. O resultado representa uma aceleração 3 vezes maior do que a registrada em fevereiro, de 0,27%. Para especialistas, a alta é reflexo da depreciação da taxa de câmbio. E os guardas municipais de Santana de Parnaíba estão em greve. O efetivo pede um aumento de 40% no salário. A paralisação é por tempo indeterminado e a prefeitura diz que, apesar da greve, os guardas estão atendendo às emergências da cidade. E o feriado será mais fresquinho. A previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima não passará dos 25 graus, mínima 16 graus. E o nível do Sistema Cantareira subiu 0,1 ponto percentual no segundo dia do mês de abril, passando a operar com 19,2% da sua capacidade. Mesmo sendo o 27º dia seguido de alta, a situação ainda é crítica. O sistema Alto Cutia se manteve em 65% e os outros mananciais que abastecem a Grande São Paulo caíram. E o famoso gás de cozinha é uma substância muito utilizada pela população mundial. Então conheça uma das empresas aqui em São Paulo que produz o gás liquefeito de petróleo. A empresa Consigás surgiu há mais de 40 anos, quando o pai e seus filhos se uniram para vender o primeiro botijão de gás que haviam comprado. A Consigás teve sua origem numa loja de móveis que meu pai possuía. Todos os irmãos, em conjunto com o pai, numa experiência com intuição comercial, adquiriram a compra de um botijão e colocamos uma placa de vende-se gás. E aí tivemos a venda do primeiro botijão, que com a história formou o grupo Consigás. A Consigás se orgulha em trabalhar com uma fonte de energia não poluente. Empresas que consomem o produto GLP, no seu processo de indústria, ou para queima de para formação do vapor de uma caldeira. Enfim, qualquer processo de indústria, você queimando o GLP, você tem uma eficiência melhor energética e também é sustentável porque você deixa de tombar algumas árvores, de desmatar, né, fazer o desmatamento, ou queimar o óleo BPF, óleo diesel ou qualquer outro combustível também de petróleo que é mais poluente do que o próprio GLP. Além de se preocupar com o meio ambiente, a empresa tem uma responsabilidade social junto a algumas ONGs. Os convênios, as parcerias que a nossa empresa mantém junto com a Fundação CAFU, com o Instituto Neymar, com a GRAAC, com o Fome Zero, inclusive também fazendo algumas promoções de Outubro Rosa. E dando sequência à parceria da TV Esporte Mais com o Alpha Channel, o jornalista Guilherme Mais está no estúdio do Alpha Channel News para comentar sobre os últimos jogos e também as apostas para as próximas partidas. Gui, seja bem-vindo novamente ao estúdio. Eu que agradeço, viu, Keca, o convite para a gente falar bastante o que aconteceu na quarta-feira, nesse meio de semana, né, e projetar também o que vem no final de semana esportivo. Então, falando sobre o Corinthians, ele segue com uma campanha muito boa no Paulistão e também na Libertadores, né? É impressionante, o torcedor corintiano tá com um sorriso de orelha a orelha, porque tá jogando demais mesmo o Corinthians. O Tite voltou muito bem após esse ano que ele ficou parado, né? Mas ele não ficou descansando, ele ficou estudando, se aprimorando, e é impressionante como o Tite arma o time do Corinthians de uma maneira que tem variação de jogadas, variações táticas. É um time muito bem treinado pelo Tite, ele tem um time completamente nas mãos. É a melhor campanha do Campeonato Paulista, é também 100% na Libertadores, faz a melhor campanha da Libertadores ao lado do Boca Juniors. São os dois times únicos que têm 4 jogos e 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Então é uma equipe que faz um ano sensacional, o time do Corinthians. Hoje não vejo ninguém para bater o Corinthians tanto no Paulistão quanto na Libertadores. É lógico que tem campeonato ainda pela frente, mas hoje não tem time para bater o Corinthians nem no Paulista e nem na Libertadores. E ao contrário do Corinthians, o São Paulo
né, tá com praticamente o oposto, né? Ele vem apresentando jogos fracos, resultados também muito fracos. Como você vê o São Paulo agora também depois dessa última derrota? É verdade. São Paulo perdeu por 1-0 para o São Lourenço, mas um resultado normal. Ganhou de 1-0 no Morumbi, perdeu de 1-0 na Argentina. Em termos de resultado normal. O que preocupa é que o São Paulo não jogou absolutamente nada contra o São Lourenço. Não ofereceu perigo nenhum ao time argentino. Foi muito mal. E ao contrário do Corinthians, é o time que não tem padrão tático, não tem variação de jogadas, é um time que não apresenta absolutamente nada. Isso, assim como o sucesso do Corinthians tem grande parte do Tite, o insucesso do São Paulo tem grande parte, sim, do Muricy. Não é o único culpado, mas é um dos principais responsáveis. E o Ganso, talvez? O Ganso também. E o Muricy insiste em colocar o Ganso no time, né? Tanto que ele jogou contra o São Lourenço, começou como titular, e o Muricy vai dando crédito a ele, por um lado, porque é um jogador caro e que tem que resolver. É o camisa 10 do time, teria que resolver. E é dado chance ao Ganso e ele não resolve. Grande Mas parte o que é ele você também. atrela essa má fase do Ganso agora? É um jogador muito irregular, né? Você não pode contar com ele. Você não sabe se hoje ele vai estar bem, se amanhã vai estar, não está. É um jogador muito irregular. E quando é marcado, não consegue se livrar da marcação. Quando se coloca um marcador em cima do Ganso, ele não consegue jogar. Apenas consegue jogar quando tem liberdade, quando tem espaço. Mas os times já viram isso, que quando se coloca um jogador marcando exclusivamente ele não consegue jogar. E ele não tem feito boas atuações no São Paulo. A irregularidade, ela vem sendo uma das características do São Paulo nesse início de campanha. Ao que se deve isso? Você comentou do Muricy. É, muito por conta do Muricy, por conta do treinador. O treinador é o responsável pelo time ter um padrão tático, pelo time ter jogadas para trabalhar, vai jogar mais pelas pontas, jogar com bola alçada na área, vamos ter uma outra jogada de bola parada. E o São Paulo não apresenta isso. Grande parte é do Muricy. A outra grande parte é por parte dos jogadores. E desses principais jogadores do elenco, principalmente. Ganso, Luiz Fabiano e até o próprio Rogério Ceni tem a sua parcela de culpa. Agora falando do Palmeiras. O Valdívia finalmente vai Será jogar. que ele vai jogar? Ele até pro Chile ele foi jogar na seleção lá e não jogou no Palmeiras ainda, né? O Valdívia, ele tem essa característica dele de aparecer de vez em quando, é típica, né? Você acha que ele vai jogar? Olha, eu acho que ele vai jogar. O Palmeiras joga no sábado contra a equipe do Mojimirim e ele está treinando durante a semana, normalmente, não deve ser titular, mas deve entrar no decorrer da partida do Palmeiras sábado no Allianz Parque contra a equipe do Mojimirim. O Palmeiras já classificado no Paulistão, tendo esse jogo em casa contra o Mogi e podendo dar ritmo de jogo para o Valdívia. Vamos ver ele jogando, ele em campo, o que ele vai conseguir produzir para a equipe do Palmeiras. Mas olha, Queca, estamos no comecinho de abril, só agora que o Valdívia vai estrear no Palmeiras no ano. Pois é, falando ainda sobre o Palmeiras, o que você acha dessa campanha que vem apresentando ainda nesse inicinho de temporada? É um time muito irregular em termos de resultados, né? Ao mesmo tempo que venceu o São Paulo por 3-0, na outra rodada já perdeu para o Red Bull, teve toda essa semana para trabalhar, vai fazer o jogo contra o Mojimirim, creio que deve vencer, mas o grande desafio do São Paulo vão ser as finais do Paulistão. Aí que a gente vai ver se o time tem realmente capacidade de chegar no Brasileirão e até mesmo na Copa do Brasil e conseguir fazer uma boa campanha. Acho que essas finais do Paulistão vão ser decisivas para o torcedor palmeirense ver até onde realmente ele pode acreditar na equipe que contratou 20 jogadores para essa temporada. Essa semana apresentou o Egídio, o lateral que foi bicampeão pelo Cruzeiro, e um time totalmente diferente, com 20 reforços. O grande teste dessa equipe vai ser nas finais do Campeonato Paulista. Bom, polemizando um pouquinho, você acha que agora o time do Palmeiras, reformulado, ele é um time de peso que representa, de fato, o Allianz Parque? Porque existe muita polêmica em relação ao Palmeiras e ao estádio, né, hoje, que é um dos estádios mais bonitos do estado e até do país. É verdade, o torcedor palmeirense está de parabéns, porque consegue encher o estádio, mesmo com preços caros, mesmo com um time que hoje é uma aposta, né? Não se sabe o que vai virar esse time do Palmeiras, mas
a diretoria do Palmeiras trouxe os reforços. O time está disputando a competição, que é o Campeonato Paulista, está em primeiro. E a torcida tem comparecido, tem enchido o estádio da Allianz Parque, tem tido uma média de mais de 20 mil torcedores. Isso para o Campeonato Paulista é excelente. Então tem que se tirar o chapéu para o torcedor do Palmeiras, tomara que o time consiga corresponder em campo, principalmente nas finais do Paulista. Agora vindo para os times aqui da nossa região. O Grêmio Recreativo Barueri vai jogar agora, né? No sábado. É verdade, Barueri joga no sábado, aqui mesmo na Arena, precisando vencer para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento, né? A equipe do Grêmio Barueri está pertinho ali, é o 15º colocado, está perto da zona de rebaixamento, onde os 4 últimos caem para a última divisão paulista. E tem que ficar bem longe o Barueri de lá. Se possível, tentar vencer para sair de perto da zona de rebaixamento e chegar mais perto ali do grupo dos 8 primeiros colocados que avançam para a próxima fase. É primordial vencer o jogo deste sábado, vai ser na Arena Barueri contra a equipe do Rio Preto às 4 da tarde. E não é a primeira vez que o Abelha ele passa por esse tipo de situação, né? Que tem que vencer as próximas partidas para não cair na lanterna e talvez, né, descer ainda de divisão. O que você acha que falta para o Abelha acordar e ao invés de ter que sempre correr atrás do prejuízo, né, criar uma vantagem? Olha, o que falta para mim, para você, às vezes para o amigo de casa, falta isso aqui, ó, dinheiro, Queca. Porque quando o investimento era grande na equipe, aí tinham bons jogadores, bons treinadores, ficava fácil de você ir subindo de divisão e chegar onde o Barueri chegou, que foi a Série A do Brasileiro, a divisão principal do Campeonato Paulista. E muitos dizem que casamento, o futebol é igual ao casamento. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Viu que aí no Barueri foi mais ou menos assim. E o time está tendo que se virar numa nova realidade, que é jogar sem dinheiro, que é jogar com poucos recursos, com jogadores mais modestos e vai vivendo essa dificuldade. Quando você não tem dinheiro em caixa, você tem que ter jogadores baratos, técnico barato e torcer para que esse grupo barato consiga se superar e fazer uma boa campanha. Bom, agora falando sobre a Superliga Feminina e também a masculina. A Superliga Feminina, o Osasco enfrenta o Sesc, né? É verdade, Osasco e SESI, o jogo de abertura o SESI, vai ser lá na Vila Leopoldina, em São Paulo, o primeiro jogo, a série melhor de 3. Quem vencer 2 primeiro está na final. O Osasco joga contra o SESI e o Rio de Janeiro joga contra o Minas. O Minas que curiosamente é da Jaqueline, uma das principais jogadoras da seleção brasileira. Ela era do Osasco, aí parou um pouquinho para ser mãe. Quando voltou, o time do Osasco já estava cheio de estrelas, porque você tem um limite de jogadoras nível A que você pode ter no time. E ela teve que procurar outra equipe e foi para o Minas. O Minas estava lá embaixo na classificação. Foi a Jaque chegar, que o time foi subindo. Hoje está na semifinal, vai pegar o Rio de Janeiro e o Osasco pega o SESI. Quem vencer 2 primeiro está na final da Superliga Feminina. Na masculina, a gente já tem os finalistas. A equipe do SESI, time masculino, enfrenta a equipe do Cruzeiro de Minas Gerais. Falando ainda sobre a equipe feminina de Osasco, na sua visão, qual que é a aposta agora para a Superliga desse time? O time do Osasco pega um time muito difícil, que é essa equipe do SESI, que vem crescendo a cada ano de produção. A gente vê na Superliga nos últimos anos uma grande supremacia de Osasco e de Rio de Janeiro, sempre chegando na final, sempre um ou outro conquistando o título, e agora a gente vê essa equipe do SESI que pode ser a pedra no sapato tanto do Rio quanto do Osasco. Então, se a equipe do Osasco passa pelo SESI, chega com muita moral para enfrentar provavelmente o Rio de Janeiro, quem sabe a surpresa aí, que é a equipe de Minas, mas é uma equipe muito boa, a equipe de Osasco, só que não tem mais o favoritismo como anos anteriores para jogar contra o SESI devido a esse crescimento da equipe do SESI. Bom, Gui, muito obrigada pela sua participação. Espero que semana que vem você esteja aqui também para atualizar a gente sobre os jogos que aconteceram, que vão acontecer no final de semana. Legal, obrigado, viu, Queca? E boa Páscoa para você, para os amigos que acompanham o Alpha Channel. Eu já vi que na sua mesa ali tem um monte de ovo de Páscoa. Ele ganhou bastante ovo de Páscoa, viu? Pois é, a gente já está no clima da Páscoa mesmo. É verdade. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar mais do trabalho da TV Esporte Mais, é só entrar no nosso site, que é tvesportemais.com.br. Lá tem todos os nossos vídeos falando sobre o esporte da região oeste e também
no Brasil e no mundo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você no Alfatiana. Seja bem-vindo mais próximas vezes. Obrigada, Gui. Obrigado. Bom, e fica o recado aí do nosso comentarista Guilherme Maia. E daqui a pouco veja a situação das rodovias para o feriado. Conheça a história do chocolate e também não perca a agenda cultural desta semana. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alfatiana News.